Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Minuto de Jade. Então, estamos aqui para esta live a respeito dos sinais doces do rosto feminino. Hoje, o primeiro a entrar foi o Maurílio Solon, não foi o Curirim dedicado, tá? Hoje, nós vamos falar do rosto feminino, tá? Boa tarde, boa tarde. O rosto feminino... Boa tarde, pessoal. O rosto feminino, ele é diferente do masculino, tá? Coisa mais evidente. Mas nos assim chamados traços mais interessantes, né? Aqueles traços mais interessantes para a mulher. Porque, de uma maneira geral, a gente não procura determinadas qualidades no rosto masculino da mesma maneira como a gente procura certas qualidades no rosto feminino. Tá? Isso deriva da própria natureza de feminino e masculino, da própria natureza daquilo que é mais natural, num bom sentido, né? E desejável. Natural e desejável de acordo com a própria essência do que é o feminino e o masculino. O pessoal entrando aí na live. Por que o título do episódio desse Minuto de Jade... Boa tarde, Nath. Por que o título desse episódio é Sinais Doces? Tá? Por que Sinais Doces? Porque quando a gente analisa um rosto feminino, muitas vezes o que a gente está procurando são aqueles sinais que acentuam essa feminilidade, né? Ao invés de acentuar outros tipos de características. Tá? Uma coisa que eu já vou deixar muito claro para vocês é que muitos dos significadores, muitos dos traços faciais vistos como desejáveis em muitos procedimentos estéticos nos nossos dias, não acentuam essa doçura. Não acentuam doçura alguma. Muito pelo contrário. Acentuam coisas que são contrárias à doçura. Mas, antes de começar a falar propriamente dessas coisas propriamente ditas, eu vou dar alguns avisos, tá? Para quem é novo aqui, até agora não vi ninguém novo, mas você que vai estar assistindo isso aqui em outro momento, isso aqui é uma alusão ao programa do YouTube Hora de Jade, né? Minuto de Jade é uma alusão à Hora de Jade. Se você não conhece o canal do YouTube, vá lá no YouTube e visite o meu canal, Leonardo Bartel. Lá tem vários e vários desses programas. Harmonização facial, obra do demônio. Exato. Então, assim, lá no YouTube vocês vão ter acesso a lives mais longas, porque o Minuto de Jade, ele dura pouco. Ele dura mais ou menos meia hora, certo? Esse é o primeiro, o de praxe. Segunda coisa, curta, compartilhe esta live, é muito importante, né? Compartilhar o canal, compartilhar os conteúdos. Não custa, só custa alguns cliques, né? Só custa algumas dedadas suas ali na tela do celular de vocês. E mais uma coisa, acho que algumas notícias com relação aos serviços, porque já foi anunciado que os serviços seriam... coisa boa, Nath. Já foi anunciado que os serviços seriam reformulados e que o preço seria reajustado. Só avisando que o reajuste dos preços será em março. Tá? Então ainda vai levar um tempo até que seja reajustado. Então a gente vai ter ainda fevereiro para marcar, inclusive fevereiro já foi, tá? Já estão esgotados os dias de fevereiro para marcação de consulta. E agora eu abri a agenda de março. Então, inclusive com as novidades que eu vou anunciar ainda hoje nos stories a respeito da reformulação dos serviços,
vai ser muito rápido para fechar o ano. Tá? Eu acho que o ano vai fechar rapidamente com as novidades que eu vou anunciar ainda hoje. Então, se eu não é só uma questão comercial, né? Não é por jabá, mas eu acho que vai rapidamente esgotar todo o acesso a consultas para o ano de 2024, tá? Até pela reformulação que vai acontecer hoje. Então, fiquem atentos para essa reformulação dos serviços. E, por último, mas não menos importante, para quem tem interesse em fisionomia, fica ligado. Fica ligado aqui na live. Quem tem interesse em aprender fisionomia, fica ligado aqui que eu vou trazer uma novidade, tá? Fica atento. Enfim, dados esses anúncios, e eu vou ainda falar um pouco mais sobre esses assuntos, sobre a questão do aprendizado da fisionomia, vamos falar sobre o rosto feminino. O rosto feminino, ele tem características que são próprias da feminilidade, tá? A gente olha para um rosto feminino e a gente tem uma impressão de delicadeza, tá? Sim, o rosto feminino ele é mais delicado, né? Num geral ele é mais delicado. Às vezes ele é sutilmente mais delicado. Em algumas mulheres ele não é tão mais delicado do que o rosto de alguns homens. Mas o que faz de um rosto feminino mais doce? O que faz de um dia de falar da honradinha? Muito bem, Gunship Calypso. Gunship Calypso é ótimo. Exatamente. Quando a gente fala de traços de doçura, nós estamos falando de certos traços de personalidade que mostram a disposição mais inclinada, mais natural, vamos dizer assim, a inclinação mais automática, a inclinação mais presente da mulher em ser agradável. Ah, mas toda mulher busca ser agradável. Não, tá? Num geral, depende de que doutrina você está falando. Num geral, o que a gente vai perceber é que a mulher ela não quer ser mal vista, né? Nem sempre isso se traduz numa real preocupação em que o outro esteja feliz e agradado. Você entende? Nem sempre isso significa que ela quer ser agradável. Muitas vezes simplesmente significa: boa tarde, professor Davi. Boa tarde. Muitas vezes significa que ela simplesmente quer ser bem vista. Tá? Claro que agradando, evidentemente, a pessoa vai ser muito bem vista, mas existe uma sutil diferença entre você querer que a pessoa esteja agradada e você de fato querer causar um bem preocupar-se com o bem-estar daquela pessoa. Boa tarde, Giovana. Eu fico muito feliz em te ver bem. Então, assim, ó, a gente tem uma sutil diferença entre simplesmente querer aparecer e ter uma real preocupação com o bem-estar da outra pessoa. Ter uma real preocupação com o bem-estar do próximo. Quando a gente tem essa questão dos sinais doces, nós temos sinais de pessoas que são capazes, com mais facilidade, de sair dos seus desejos, daquilo que eu quero, daquilo que eu penso, daquilo que é o melhor para mim, e parar de pensar no outro como se fosse um objeto, como se fosse simplesmente uma fonte de satisfação para mim, e pensar na outra pessoa como alguém que também quer coisas e que também merece que eu tenha uma atenção voltada para o seu bem-estar. Só pelo seu bem-estar. Não importa tanto assim se aquela pessoa pensa bem de mim ou não. É muito melhor quando uma pessoa pensa bem de mim, porque ela vai se agradar muito mais daquilo que eu estou fazendo por ela, né? Ela vai conseguir usufruir melhor do que eu estou fazendo por ela. É melhor que ela seja agradada, né?
Então, assim, todo aquele papinho assim, não busque aprovação, não busque simplesmente agradar, seja sincero, seja espontâneo. Assim, ó, acho que vocês já se deram conta da minha pouca paciência para esse tipo de papo, que só serve para ficar afagando pessoas que estão em algum tipo de estado vulnerável emocionalmente. Né? Não precisa ser vulnerável, seja uma pessoa forte, baste-se, não sei o quê. Que é um tapa na sua cara. Você não pode falar essas coisas. Seja você mesmo. Você não pode falar essas coisas para aquela pessoa. Você entende? Isso é uma mentira. Porque assim, ó, o aspecto de você buscar ser uma pessoa agradável facilita muito o gozo do outro pelo bem que você faz para ele. Claro. Não quer dizer que você vai fazer essas coisas apenas para que o outro goste de você, apenas para que o outro se agrade de você. Mas simplesmente você não se preocupar em nada com o que o outro está, né, percebendo de você, como é que o outro está se sentindo a respeito de você, é pura e simplesmente egoísmo. Né? Você não está fazendo aquilo pelo bem-estar do outro, você está fazendo porque aquilo ali te agrada, pura e simplesmente. É um tipo de insensibilidade. É muito ensinado por coachzinho, é muito ensinado por psicólogo de Araque, é muito ensinado por guru, né? Principalmente esse pessoal New Age adora falar isso aí. Né? Ninguém tem obrigação de aceitar o você mesmo do outro. Pois é complicado, gente. Então, a única pessoa para quem você pode dizer seja você mesmo sem perigo é para um santo. Pois é. E ainda assim, eu acho que, eu pessoalmente acho que só é legítimo dizer isso quando a gente se refere à própria natureza divina, né? Mas enfim. Então assim, nós temos, eu vou, assim como eu falei dos homens, vou falar das mulheres, tá? 3 sinais. Vou falar de três sinais doces, tá? 3 sinais de doçura, tá? Um sinal muito importante do rosto feminino, sobretudo para os homens tomarem nota, para os homens prestarem atenção, é a maçã do rosto. Algumas pessoas já vieram no meu direct perguntando sobre um bom sinal feminino. Geralmente era mulher que vinha me perguntando, não era homem, não. Maçã do rosto, tá? Você tem que ver o formato da maçã do rosto, da mulher com quem você está interagindo. Mesmo que você não tenha interesse romântico nela, mesmo que você não tenha interesse como homem, assim, né, ter algum relacionamento amoroso com ela. Mas tenta notar se a maçã do rosto, né, ela é, né, acolchoadinha, se ela é redondinha, ou se ela tem pouco preenchimento, né, de carne, de gordurinha aqui, é mais ossuda, tá? E isso independe. Presta atenção que isso aí independe de quanta gordura a mulher tem, né, no IMC dela. Isso independe. Tem garota magra que tem umas massazinha bem redondinha e tem mulher acima do peso que não tem quase nada aqui. Você entendeu? Então, assim, ó, quando a gente tem essa maçã do rosto mais redondinha, mesmo sem ela rir, ela já é redondinha. Quando ela ri, fica mais redondinha ainda. É um ótimo sinal de mulher naturalmente doce, tá? Ela tem na doçura uma disposição do agrado do outro. É uma pessoa que se volta para o bem-estar do outro com mais naturalidade. Ao passo que quando a gente tem o contrário disto, uma maçã do rosto mais ossuda, em geral aquela mulher ela não se volta tanto para o bem-estar do outro como ela se volta para os seus objetivos. Aí se trata de uma pessoa mais objetiva, por assim dizer. Se trata de uma pessoa mais focada. É uma pessoa focada em resultados. Ela quer resolver problemas, ela quer resolver coisas. Como diria em linguagem inglesa, né? Uma doer. Né? Ela faz coisas.
Então, nem sempre, isso aqui é uma coisa muito importante, nem sempre aquela pessoa, aquela mulher, que arruma as coisas, que cuida da casa, ou coisa do tipo, é necessariamente uma pessoa que está cuidando das pessoas em casa, né? Muitas vezes ela está muito mais preocupada com o andar das coisas, né? Que as coisas estejam correndo bem, que as coisas estejam funcionando. Mas quando existe este sinal aqui, né, da maçã do rosto mais redondinha, muitas vezes até a mulher ela se frustra um pouco por ela não conseguir manter uma certa constância nesses hábitos que são cotidianos, nesses hábitos um pouco mais disciplinados. Ela parece não ter muita disciplina, mas a verdade é que ela se volta muito para as pessoas que cercam ela, né? Ela se volta para as pessoas que cercam ela. Então, é uma pessoa que presta atenção nos outros. Ela gosta das pessoas, ela gosta dos outros, tá? Segunda coisa, quando a gente tem o seguinte significador, o olho, tá? Quando o olho ele não é excessivamente, tá? E presta atenção nisso, acho que vocês vão lembrar da pequena análise que eu fiz sobre a Angelina Jolie lá na transmissão do canal sobre fisionomia no Telegram. Quando o olho ele não é excessivamente rasgadinho, tá? E aqui, ó, não entra o mérito da questão da etnia, tá? Porque existem, evidentemente, etnias que têm um olho um pouco mais que ele pode ser um pouco mais para cima, tá? Mais puxadinho, mais para cima. Mas aí cumpre ver o que seria necessariamente um olho mais puxado, mais redondo, de acordo com o normal para aquela etnia. Existe isso, tá? Mas o segundo sinal, que é muito benéfico a respeito de sinais doces num rosto feminino, é um olho redondo e grande. Grande e redondo, tá? Por que um olho grande e redondo? Porque, num geral, o olho grande e redondo, principalmente quando a gente une com esse aspecto da maçã do rosto, se trata de uma pessoa mais sonhadora, né? Sobretudo em rosto feminino. É uma mulher que ela se deixa levar muito mais pelo sonho. Ela se deixa encantar. É uma mulher que se encanta com facilidade. Ao passo que, se a mulher ela tem o contrário disto, ela dificilmente se deixa encantar. Então é alguém que não se deixa se atrair pelas coisas. Não se deixa mergulhar na experiência. É uma pessoa mais desconfiada. Ela desconfia um pouco mais daquilo que lhe aparece, né? Só que uma desconfiança excessivamente exacerbada num comportamento feminino muitas vezes leva ao desenvolvimento de determinados hábitos e comportamentos que fazem crer para esta mulher que ela precisa desenvolver certas características que a façam não depender de ninguém. Só que isso é o contrário de doçura. Porque se ela tem que desenvolver dureza e força, como é que ela vai conseguir ter tempo para ser suave e mole? Porque para ser doce você precisa ter uma certa suavidade. Tem que ser né? Para você ser doce você tem que ter uma certa suavidade. Se você tem que reforçar demais essa força pela desconfiança, você tem que reforçar demais essa força pelo excessivo cuidado das coisas que podem vir a te ferir, etc. Ou seja, né, se você tem que cuidar excessivamente, eu tenho que ter pés no chão, não posso sonhar excessivamente, eu não posso viajar, né, na maionese, eu não posso ser irreal, eu tenho que enfrentar a vida assim como ela é, etc. Olha, você vai estar jogando fora
um aspecto muito importante para você se manter uma pessoa mais doce, né? Para você se manter uma pessoa mais, mais suave, por assim dizer, né? Isso aqui sou sobretudo falando de mulheres. Então, quando a gente tem a união da maçã do rosto mais redondinha e o olho mais redondo também, nós temos aí uma combinação bem legal. Uma outra coisa a respeito de olho, tá? Quando o olhar, ele parece estar sempre com um sorriso, né? Parece sempre ter um sorriso ali no olhar da pessoa. Quando eu digo um sorriso no olhar, é aquele olho que faz uma leve arqueadinha e ele tem uma leve descida, né? Um olho com uma leve arqueada e uma leve descida. Mesmo quando a pessoa ela não está rindo, quando ela não está sorrindo. Isso é um sinal muito bom também de alguém que busca o acordo ao invés de estar certo. Né? Buscar o acordo, buscar a concórdia, buscar a harmonia, ao invés de buscar sobressair a sua opinião, estar certo, né? É muito melhor. Sobretudo quando a gente está falando de um rosto feminino. Ah, isto é ruim num rosto masculino? Não é ruim num rosto masculino. Né? Não chega a ser ruim no rosto masculino o sujeito ter um olhar de alguém que concorda, um olhar mais doce. Não é problemático, contanto que ele não seja excessivamente reforçado por outros traços que acabem exacerbando aspectos que o tornam excessivamente doce e não lhe deixem desenvolver a força. Não lhe deixem desenvolver o aspecto de ser alguém mais forte. Né? Porque para o homem isso é uma necessidade. Ter alguma força para sobrepujar desafios é uma necessidade. Né? Já para a mulher, o aspecto de poder ser uma pessoa que se volta mais para o bem-estar, se volta mais para a percepção do estado atual de outra pessoa. Né? Permitir-se viver a vida não como a dura realidade em que eu preciso ser forte o tempo todo, né? Mas como uma vida em que as coisas têm uma beleza que não é visível àquelas pessoas excessivamente práticas, mas uma beleza que é ressaltada por alguém que tem uma doçura no olhar e quer ressaltar essa doçura para as pessoas ao redor e consegue trazer este agrado para quem convive com ela e torna a vida neste mundo, né, o convívio neste mundo, uma experiência muito mais satisfatória, uma experiência muito mais leve. A boa mulher, ela torna a experiência das pessoas que convivem com ela uma experiência mais leve, gostosa e satisfatória do que não estar na presença dela. Por isso que é ressaltada essa questão dos sinais doces. Porque o que é doçura? A doçura é necessariamente pegar algum ingrediente que inicialmente não teria esse aspecto de doçura e ressaltar aquele gosto que, afinal de contas, mais chama a atenção do nosso paladar e faz com que nós repousemos naquilo ali. A doçura nos faz repousar na experiência atual, na experiência mundana, por assim dizer, né? Um certo repouso nas coisas que existem neste mundo. E a mulher, e esses bons sinais de doçura, ela é mais capaz do que o homem de proporcionar isso aí. Ela tem mais possibilidades de fazer isso, até não somente pelas inclinações próprias do feminino, como também pelo desenvolvimento dessas características que tornam a vida dela e a vida de outras pessoas muito mais satisfatória. Né? Eu falei falta um terceiro sinal. E esse sinal, ele é até uma coisa curiosa, mas ele está ligado bastante à questão do contorno do rosto, né? Ao contorno do rosto.
não é interessante que uma mulher tenha um rosto excessivamente esticado, que ela tenha um rosto excessivamente horizontal. Ela tem vertical, ela tem que ter pelo menos uma proporção muito parecida da horizontalidade com a verticalidade. Se ela tiver um rosto, né, mais longo assim, é interessante também que ela tenha uma certa horizontalidade, porque se ela tiver um rosto muito longo e pouco horizontal, não é muito interessante, é um mau sinal com relação à generosidade. Pode se tratar de uma pessoa pouco generosa, ao passo que se a gente tem um rosto mais cheinho, né? A gente tem um rosto mais... Pode ser até a questão do rosto redondo. A gente tem mais generosidade no significador da personalidade, né? Aí quando a gente une esses três significadores, um olho mais redondinho, parece que tem sempre um sorriso meio presente, aquelas maçãzinhas redondas e um rosto mais, mais horizontal, são três sinais muito favoráveis de doçura. São três sinais muito favoráveis de doçura. E o contrário desses sinais é o contrário de doçura, né? Aí a gente vai ter uma personalidade menos... busca menos concórdia, que busca menos agradabilidade, né? De ser agradável. Geralmente é uma pessoa muito voltada para os seus próprios interesses, né? Mas, como eu disse, sempre tem mais sinais, sempre existem mais significadores. É que eu só falei de três. Bom, eu vou dar uma atenção aqui em algumas perguntas. Eu falei pra caramba desses sinais, mas eu vou dar uma olhada nas perguntas. Muita gente mandou muita pergunta aqui, eu vou responder algumas. Aqui, Raquel DPG. Mulher que não possui as maçãs do rosto redondas, que são menores e pequenas, o que pode significar? Eu acho que eu cheguei a responder aqui na live, né? Depende se essas maçãs menores, elas são ossudas ou se elas são carnudas, tá? Porque às vezes a maçã do rosto é simplesmente ossuda. Tem que ver se essa maçã é mais preenchida ou não, tá? O rosto alongado não é um bom sinal para homem? Para homem, sim. Para homem, sim. Sobretudo para homem que trabalha com ideias ou um homem que tenha que se dedique especialmente para a vida espiritual. Aí é interessante, né? Sim, como o rosto de Cristo. Mas também o rosto mais horizontal para o homem não é ruim, tá? Não chega a ser ruim. É também um sinal de generosidade, tá? Lábios grandes com parte superior um pouco maior é ruim? Não, ao contrário, é bom. É bom. Você ter contato com pessoas que tenham o lábio superior um pouco maior do que o inferior é legal, só não abusa dela, tá? Vamos ver. O que as covinhas podem significar? Não é algo específico de mulheres, mas surgiu a dúvida, adorando a série de Miencien. Muito obrigado, Curirim. As covinhas, elas têm vários significados, mas o principal deles é realmente assim, é um sinal de doçura. É outro sinal de doçura. Doçura, agradabilidade, é alguém que não quer conflito, que não busca conflito, né? No caso de olheiras herdadas geneticamente, o que isso diz sobre as mulheres? Depende da olheira. Depende da olheira, tá? Se for só um pretume embaixo dos olhos, ou ao redor dos olhos, isso aqui pode significar uma questão estrutural, se é herdado, né? É uma questão estrutural, sobretudo ligada ao fígado. Dá uma olhada no fígado. Tá? Mas também depende, se tiver algumas outras rugas aqui, pode significar alguma questão com filhos. Sobrancelha rala com falhas. Podemos pintar as sobrancelhas com lápis, sombra? Pode. Pode. Isso dá jeito. Isso ajuda bastante. Ajuda bastante. Mas também cuida com o formato que a sobrancelha vai acabar ficando. Qual o significado de não ter o contorno da orelha definido? Como assim o contorno da orelha definido? Você diz esse contorno aqui? Ou você diz essa dobra? Essa dobra de fora? Seria esse o contorno? Depende do que você quer dizer com contorno.
né? Não entendi exatamente. Desculpa. E deixa eu ver aqui. Aumentar a boca para preenchimento labial é prejudicial ou benéfico em quais circunstâncias? Depende. Depende. Num geral, como disse o Sam, a resposta é, em geral faz mal. Em geral faz mal. Da maneira como as pessoas fazem hoje, não faz muito bem, não. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui? Deixa eu dar uma olhada. E sobre ter maior predominância de pelos, o que isso indica? Depende de onde. Pelos depende de onde. Onde é que eles predominam? Depende de onde há a predominância desses pelos. Tá? Depende muito, muito mesmo. Os pelos eles podem denotar coisas quase radicalmente diferentes onde eles estiverem. Deixa eu ver. Lábios finos e pálpebras caídas. Qual o significado? Pálpebras caídas. Eu não sei se é um olhar caído ou se é a pálpebra propriamente dita. Se for a pálpebra, como se a pessoa tivesse sempre meio sonolenta, isso aqui pode indicar alguma questão relacionada à disposição para a pessoa fazer as coisas, né? Existem pessoas que são mais, tem a linguagem moderna, proativas, e tem pessoas que são mais reativas, ou seja, elas demoram, ou até pessoas que demoram mais tempo para se tocar que as coisas têm que ser feitas. Quando a gente tem essa questão da pálpebra mais caída, como se a pessoa ela sempre tivesse meio com sono, assim, né? Se for esse o caso, significa um certo delay, né? Uma certa demora, assim, a pessoa realizar as coisas. Você precisa lembrar ela várias vezes que ela tem que fazer alguma coisa, né? É procrastinação, né? É um sinal de não é o único sinal, mas é um sinal de procrastinação. Deixa eu ver. Bom, das perguntas da publicação, me parece que eram essas aqui. Vou responder uma pergunta feita aqui ao vivo, porque teve muita pergunta feita na publicação. Vamos dar uma olhada aqui. A minha filha é assim. Olho bem fundo. Pois é. O olho fundo depende como é que ele vai ser fundo, mas em geral o olho fundo ele denota uma, dentre várias coisas, tá? Mas a mais fácil assim de dizer é que ele denota uma disposição mais de não confiar, né? Uma disposição em não confiar nas outras pessoas, né? Não tem uma confiança pronta. Então é alguém que não quer revelar muito, tendo uma perspectiva de que talvez o outro ou os outros possam utilizar aquilo mal, possam me prejudicar com aquilo ali. É um dos significadores de uma pessoa mais cuidadosa, né? Vou dizer, uma pessoa que está se cuidando mais, mas ao mesmo tempo desconfiando com mais prontidão, né? Sendo mais pronta em desconfiar das outras pessoas, né? Ao passo que o contrário disso também significa o contrário. É alguém mais disposto a confiar, que prefere confiar do que desconfiar, né? Isso, gente, é o anúncio, tá? Não vão embora ainda, porque eu tenho um anúncio para fazer agora, é um anúncio bem importante para quem se interessa por fisionomia, tá? Quem quer aprender fisionomia, para quem tá louco para aprender fisionomia, vai ter um anúncio bem importante hoje, tá? Para quem quer aprender fisionomia, vai ter um anúncio bem legal. Para quem quer fazer consulta de fisionomia, também vai ter um anúncio bem legal hoje, tá? Para quem quer aprender e para quem quer fazer consulta de fisionomia, porque um monte de gente já tem lista de espera de consulta de fisionomia, e isso quando nem tem o serviço ainda. Mas eu já cheguei a oferecer fisionomia foi no ano retrasado eu tinha fisionomia. Não era nem no ano passado eu tinha parado de dar fisionomia, no ano retrasado eu ainda dava. Vou voltar com fisionomia, né? Porque eu tô falando pra caramba de fisionomia. Então, teve muito interesse. Vou voltar com serviço e também eu vou trazer a novidade, né, de como é que ele vai funcionar, né? Vou falar hoje. E também para quem quer aprender fisionomia, vai ter uma novidade bem legal hoje também. Certo, gente? Então, aguardem que nos stories a gente vai ter o anúncio.
Então, curtam, compartilhem o Stories. Olha, quanto mais isso aqui bombar, melhor para todo mundo. Certo, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado por terem feito perguntas, por estarem aqui comigo. É sempre muito importante para mim. Ainda mais um sábado às 4 da tarde. Muito obrigado pela presença de vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.